Você lembra que lá na aula sobre governança corporativa eu falei sobre o regulamento do novo mercado, destacando um trechinho que dizia assim: a companhia deve implantar funções de compliance, controles internos e riscos corporativos, sendo vedada a acumulação com as atividades operacionais. E esse último trechinho de sendo vedado a acumulação com atividades operacionais passa batido por um monte de gente, mas faz total diferença para a gente entender a governança de compliance. E para você entender a relevância desse trechinho que está lá no regulamento do novo mercado, eu quero trazer aqui nessa aula o conceito do modelo de 3 linhas para gerenciamento de riscos corporativos. O modelo de 3 linhas, ele nasceu lá em 2010 como um modelo eficaz para gerenciamento de riscos corporativos. Nessa época, que quando ele foi criado, o nome dele era modelo de 3 linhas de defesa. Esse de defesa caiu, embora eu achasse que ele fazia muito sentido, tá? Mas essa expressão de defesa saiu na última atualização que esse modelo teve agora em 2020. Esse é um modelo defendido pelo Instituto de Auditores Internos, né? Um instituto que cria modelos aqui para gerenciamento de riscos corporativos. Aqui nessa aula eu vou deixar um material do Instituto de Auditores Internos que explica no detalhe esse modelo de 3 linhas. O meu objetivo aqui é só extrair um pouquinho desse conceito para você entender onde que a área de compliance se insere dentro desse contexto de gerenciamento de riscos corporativos, tá bom? Esse modelo do IA, ele tem mais ou menos esse desenho aqui. Eu vou botar aqui na tela para você ver e esse material vai estar, esse desenho vai estar no teu material aqui. Mas eu vou desenhar minimamente para trazer essa explicação para você. Então ele é mais ou menos, a representação gráfica dele é mais ou menos isso aqui, ó. O que esse desenho representa? Que no gerenciamento de riscos corporativos, você tem aqui em cima um corpo administrativo, você tem áreas de gestão e você tem aqui de forma um pouco mais apartada a auditoria interna. E aqui você teria uma primeira linha de defesa, entre aspas, aqui uma segunda linha de defesa, aqui uma terceira linha de defesa. O que significa isso? Quem é essa galera que está aqui? Aqui na primeira linha é quem de fato bota a mão na massa. São as atividades operacionais. Aí você fala assim, mas por que a atividade operacional, as áreas operacionais são consideradas linhas de defesa, né, para gerenciamento de riscos? Por um motivo muito simples. Porque a galera daqui é responsável pelos riscos das atividades que elas executam e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou te provar isso, embora muita gente acredite que está só aqui. Aqui do lado já são as áreas de controle. E essas áreas de controle, elas não só têm que disseminar uma cultura de controle, uma cultura de compliance aqui, como ela tem que apoiar, ajudar e a garantir que, de fato, essa observância sobre riscos, né, riscos operacionais, riscos de não conformidade, estão sendo absorvidas, internalizadas e praticadas por essas pessoas aqui. E aqui, por último, está a equipe de auditoria interna. E além de tudo isso aqui, aí você pode falar assim, Cris, mas onde é que entra a auditoria externa, né? As avaliações externas? Ela está aqui, ó, de maneira transversal. Então, uma avaliação externa, ela olha tudo. Por isso que, às vezes, a auditoria de investidor audita, inclusive, o plano estratégico da empresa, enfim. Então, ela olha todo esse global. O compliance, ele está aqui, ó. Ele está como segunda linha de defesa. Por isso que lá no manual do novo mercado está escrito que as empresas têm que implementar áreas de compliance e controles internos, sendo vedada a sua acumulação com atividades operacionais. Por um motivo muito simples. Se sou eu que observo, se sou eu que tenho que disseminar, se sou eu que tenho que avaliar o risco da conformidade não estar sendo observada, avaliar o risco dos processos estarem com falhas, com possibilidade de fraude, eu não posso ser um executor de atividade,
Porque se eu sou um executor de atividade, se o compliance está aqui executando atividades, ele começa a vir para cá, ó. Ele começa a se descaracterizar como uma área de segunda linha de defesa, como uma área de controle da empresa. Tão simples quanto isso. Então, quando você for lá em normas que falam sobre controles internos, no próprio COSO, se você for lá no COSO olhar sobre risco operacional, risco de não conformidade, quando você for na 37301, que fala de sistema de gestão de compliance, o que ele coloca ali como função do sistema de gestão de compliance da empresa? Implementar uma estrutura de controles internos e disseminar uma cultura de compliance da empresa. Então, nós somos áreas de segunda linha de defesa que disseminamos essa cultura, que apoiamos, que ajudamos e damos visibilidade, né? Avaliamos o risco que a operação da empresa corre em termos de riscos de não conformidade, riscos operacionais, e aí sim damos esse reporte para a alta direção, para a alta administração da empresa poder tomar decisões baseadas nos riscos que a gente reportou que existem na empresa. É isso. Então perceba que quando a gente olha para esse modelo, jamais a gente pode ter dúvidas se o compliance pode ser um executor de atividades operacionais ou não. A gente jamais pode ter dúvida se o compliance faz auditoria, como a galera cansa de falar por aí. Como é que o compliance trabalha? Auditando processos da empresa. Não, cada um no seu quadrado. Auditoria é uma coisa, compliance é outra. A gente está muito mais próximo das áreas de negócio do que a auditoria. A auditoria, ela trabalha muito com foco em detecção de falha. Faltou aqui. Detecção das coisas. Aqui, o maior foco da área de compliance, o maior foco das áreas de controle de uma forma geral, não está na detecção. A gente faz detecção? Obviamente que faz, mas o nosso foco maior está na prevenção. Então, nossa atuação tem que ser sempre no sentido de prevenir. Por isso que a gente cria política, por isso que a gente faz comunicação, por isso que a gente faz treinamento, por isso que a gente monitora novas obrigações legais e regulatórias para implementar essas adequações na empresa e ela não incorrer em alguma não conformidade que precisa ser detectada depois. Então, o nosso foco é muito mais na prevenção do que na detecção, que já é um foco da auditoria. A auditoria está ali para pegar furo na empresa. Ó, vai lá, audita esse processo, audita esse tema aqui para ver se você pega alguma merda. Então eles ficam lá, cavucam, até achar alguma coisa, alguma falha, algum potencial de falha. O nosso foco é na prevenção. A gente faz trabalhos que acabam promovendo a detecção de irregularidades, não conformidades, riscos operacionais. Sim, a gente vai ver mais isso quando a gente falar na aula de mapeamento de processos, né? Quando a gente faz mapeamento de processos, naturalmente a gente faz um trabalho de detecção de não conformidade. A gente audita lá o processo de gestão de acesso ao sistema e descobre que a gente não está cumprindo a LGPD em determinado sistema, por exemplo. Tá? Agora o nosso foco tem que ser aqui, ó, na prevenção. Para isso, que além das outras funções que a gente tem, uma das nossas principais é disseminar essa cultura, apoiar, fazer essa avaliação de risco, está muito próximo das áreas operacionais para que os riscos inerentes ali das atividades que elas executam tenham controles que mitiguem esses riscos, deixando o mínimo de risco residual possível. Aí talvez você esteja falando assim, mas peraí, Cris, quem responde pelo risco de não conformidade da empresa não é o compliance? Eu escutei por aí, né? Inclusive, eu relutei pra caramba em aprender compliance porque eu ouvia dizer que eu tinha que conhecer todas as leis, todas as regulamentações que uma empresa tem que cumprir para poder atuar. Eu me dá vontade de rir quando eu escuto essas coisas, porque pensa bem se existe um indivíduo, né, o gênio da lâmpada ali da empresa, que conhece todas as leis que a empresa precisa cumprir. Óbvio que não existe. O gerente do RH, o especialista do RH, conhecem as leis trabalhistas que a empresa tem que cumprir, ele estuda para isso, né? Ele é um especialista naquele tema. Da mesma forma que o controller, que o pessoal lá, fiscal, o pessoal de contabilidade saca daquele universo lá. Da mesma forma que o pessoal de TI saca do universo deles. Então, não existe isso do compliance responder
por todas as obrigações e ter que explicar as não conformidades na empresa porque ele é responsável por isso. Não tem nada disso, eu vou te provar. Quer ver? Vou pegar aqui uma coisa. Ó, tô com a ABNT 37.301. Eu gosto de mostrar para vocês não acharem que isso é maluquice da minha cabeça, que eu tô contrariando tudo que você ouviu no mercado e que eu que tô surtando. Olha aqui, ó. 37.301, página 11. Tá aqui, ó. Aqui na página 11, na verdade a página começa na página 10, que ele fala aqui item 5.3, papéis, responsabilidades e autoridade. Aí ele fala sobre os papéis e responsabilidades do órgão diretivo e da alta direção, da função de compliance, que eu não vou falar agora, e da direção da empresa. Olha o que ele diz aqui no item 5.3.3, depois você olha na sua. A direção deve ser responsável pelo compliance dentro da sua área de responsabilidade. Então, bacana, é o diretor de RH que responde pelas não conformidades trabalhistas que a empresa incorre. E aí distribui aqui, desmembra aqui. Cooperando e apoiando a função de compliance e encorajando o pessoal a fazer o mesmo, ou seja, ele identificando não conformidades ou novas adequações que ele precisa fazer, ele tem que buscar apoio no compliance, tem que apoiar o compliance na construção, na adequação para que essa conformidade seja alcançada. Item 2, assegurando que todo o pessoal dentro do seu controle, a equipe dele, ó, esteja cumprindo os procedimentos, os processos e as políticas e as obrigações de compliance da organização. Responsabilidade dele. Então, aquela história que tem, compliance fez treinamento, ninguém do comercial apareceu. Aí o que acontece? O compliance fica, nossa, que merda, né? Nós somos uns fracassados. Aí a alta direção fala, pô, compliance, aí um monte de gente investe em treinamento, ninguém aparece. A porrada tem que ser na direção daquela área, porque uma das responsabilidades que ele tem é de fazer exatamente isso, ó, assegurar que todo o pessoal esteja cumprindo com os procedimentos, processos, políticas e as obrigações de compliance da organização. Então, se a organização tem uma política de treinamentos internos, treinamentos obrigatórios, o diretor dessa área, ele tem que engajar a equipe dele a participar. E se essa equipe dele não participar, é ele que tem que, é o rabo dele que tem que estar na rodada, entendeu? Então, por isso, quando a gente faz controle de treinamento, a gente tem que fazer essas fatias, né? Quantas pessoas participaram, quem não participou, onde é que existe uma concentração de pessoas que não participaram em determinadas áreas, por que essas pessoas não participaram? Aí sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas não participaram porque o diretor, porque o gerente da área marcou uma reunião no mesmo horário do treinamento. Aí você tem que pegar isso aqui e falar assim, cara, olha só, a diretoria não está cumprindo com a função dela, porque a partir do momento em que a gerência marca uma reunião de equipe no mesmo horário de um treinamento obrigatório, ele não está cumprindo com a responsabilidade que ele tem de engajar o cumprimento das obrigações de compliance do próprio pessoal dele. Tão simples quanto isso. Então, por que eu estou reforçando isso, gente? Porque existe um discurso muito errado no mercado de exagerarem a responsabilidade que o compliance tem dentro de uma empresa. Então, a gente precisa ter muita clareza e transparência e pegar a BNT 37.301 e ter ela debaixo do braço. Por isso que eu falei para você, adquira essa norma que é importante você ter, né? Em algum momento eu vou deixar aqui, né, o projeto, mas adquira ela para você poder usar ela à vontade, né? Ela ser nominal a você. A partir do momento que você tem isso daqui, não é mais achismo seu de falar, olha, Cristiane está querendo se isentar da responsabilidade agora, ela agora veio reclamar com a gente aqui porque o pessoal não foi no treinamento que eles fazem. Sim, porque é responsabilidade sua, tá aqui, ó. Tá? A minha responsabilidade como compliance é promover esses treinamentos. Agora, a responsabilidade de fazer com que as pessoas participem dele também é sua. Você tem que ir lá. Eu tenho que ser interessante, né? Eu tenho que promover alguma coisa interessante que as pessoas tenham vontade de vir. Mas você também tem que fazer a sua parte. A partir do momento que você bota uma reunião obrigatória para a tua equipe no mesmo momento que o meu treinamento de compliance, você não está descumprindo comigo, você não está sendo sacana com a área de compliance, você está descumprindo uma obrigação de compliance mandatória da empresa. Tão simples quanto isso. Mais um item aqui. Esse aqui é sensacional.
identificando e comunicando os riscos de compliance das suas operações. Isso daqui é lindo, porque essa frasezinha aqui derruba todo esse discurso que a galera faz aí no mercado, de que o compliance tem que entender de todas as leis e regulamentações que regem a empresa e que faz com que a gente pareça que tem uma genialidade, né? Tem uma cabeça de panela de pressão, porque a gente conhece tudo, né? Mas ganha, né, 1/10 do que a gente deveria conhecer. E não é nada disso. A obrigação é da direção da área, é daquela equipe, ela que tem o know-how sobre aquele tema, ele que tem que reconhecer, são essas pessoas que têm que reconhecer quando tem risco e levantar a mão e chamar o compliance. Compliance, olha só, vai dar merda aqui no negócio, pelo seguinte, mudaram o sistema aqui que a gente estava utilizando e agora o sistema que a gente está utilizando na contabilidade tem um furo danado. Pelo seguinte, o nosso RP, que mudou agora, o campo de retenção de imposto de renda, ele agora está editável. Então, sabe o que pode acontecer? Por uma falha ou por uma fraude interna, alguma pessoa pode alterar a alíquota de retenção de imposto de renda, por exemplo. E aí pode dar uma encrenca danada. Talvez a gente até demore para perceber esse erro. Então, eu tenho um risco de não conformidade aqui que pode acontecer por conta de um risco operacional. Então, existe uma falha no meu processo atual, né, um risco operacional, uma falha no meu sistema atual que me traz uma vulnerabilidade que pode acarretar uma não conformidade. Compliance, me ajuda, estou sinalizando para você aqui, eu preciso de apoio de vocês para que vocês avaliem esse risco e aí sim a gente busque solução. Aí você vai falar assim, mas peraí, Cris, exatamente como é que o compliance entra nessa jogada? Entra pelo seguinte, o pessoal do RH vai procurar a gente para falar dos riscos lá que eles têm. Cristiane, a gente não está conseguindo cumprir cota de PCD, por exemplo. A gente não está conseguindo fazer o controle de ponto, por exemplo. O pessoal de contabilidade vai procurar a gente para falar os seus riscos. A outra área, a área de tesouraria, vai procurar para falar os seus riscos. E somos nós, como atividade de segunda linha, né? A gente está aqui, a gente está fora da operação, e a gente consegue ter um olhar da operação como um todo, né? A gente consegue olhar tudo que está aqui. E aí sim a gente consegue fazer uma avaliação de risco, ou seja, colocar critérios de probabilidade e impacto e aí chegar para a alta direção que está aqui em cima e falar assim, tá aqui os top 10 riscos da empresa, tá? Os top 10 são esses. Tem 1 da contabilidade, tem 2 do RH, tem 3 aqui da tesouraria, tem meia dúzia de TI, já ultrapassei os 10. Enfim, mas a nossa obrigação, a nossa função é dar essa visão global, né, fazer esse apanhado dos riscos globais da empresa para aplicar critérios que elenquem quais são os mais críticos para que a alta direção fale assim, ok, então beleza, vamos, se esses são os mais críticos, Cris, você marcou 10 mais críticos aí? Diz, não, a gente não tem condições de tratar esses 10 agora, a gente vai tratar 7. Então, 7 a gente vai tratar. Esses outros 3 aqui, que requerem mais investimento, mais grana, mais gente, não sei o que lá, a gente vai deixar para o segundo semestre, porque a gente não tem condições de fazer agora. Esse é o famoso apetite a risco. O que a empresa está disposta a assumir de risco, né? Eu estou disposta a assumir isso aqui, porque eu entendi que esse aqui não dá. Esses 7 aqui a gente vai fazer. Tão simples quanto isso. Então, a direção das áreas, a direção das equipes, que no final do dia é responsável pelos riscos da sua área. O compliance, ele entra com mecanismos, com atividades que vão identificar esses riscos de maneira proativa, e a gente vai ver isso, tá? Quando a gente entrar na aula de avaliação de risco, como a gente faz isso, como a gente vai até uma área e consegue levantar delas quais são os riscos, ou quando a gente tem uma cultura de compliance muito bem disseminada na empresa, a gente nem chega aí nas áreas, sabe por quê? As próprias áreas levantam a mão e vão correr atrás da gente, porque precisam do nosso apoio para que a gente pegue os riscos que eles estão falando que tem na área e faça essa análise global para avaliar se de fato ele entra aqui nos prioritários para a empresa tratar naquele período. É isso. Então você está conseguindo entender por que lá no Manual do Novo Mercado,
que é o que elenca ali quais são as obrigações que as empresas que têm melhor governança do mercado têm que cumprir. Está lá uma vedação expressa, dizendo que as empresas têm que implementar estruturas de compliance e controles internos, sendo vedada a acumulação com atividades operacionais. A gente não pode vir para cá, ó. A gente não pode escorregar e vir para cá. Você está conseguindo entender? Porque a gente precisa de uma coisa chamada imparcialidade. E aí, se eu sou executora de uma atividade operacional, a minha avaliação de risco sobre os riscos dessa atividade que eu desempenho fica contaminada. Das duas, uma, ou eu vou achar ela de alto risco, e a gente sempre acha que o nosso risco é o mais grave, né? Porque risco incomoda. As pessoas que querem trabalhar, que gostam de trabalhar de maneira correta, elas não se sentem confortáveis sabendo que a forma como o processo está sendo conduzido, o sistema, as pessoas, os horários, os recursos em geral que ela tem são muito vulneráveis e aquilo ali pode dar errado. Ninguém gosta dessa uma situação de risco. Então, a tendência é que a gente sempre acha que nosso risco é muito alto ou completamente oposto, né? Como sou eu que faço, sabe aquela história lá, a garantia sou idiota? Não, tenho certeza que aqui tá tudo redondo, tá tudo certo, não tem erro. Eu checo isso 3 vezes, cara, eu faço isso aqui há 10 anos, tá super suave. Então, a nossa imparcialidade na análise fica completamente afetada. É aquele conceito, quem executa não avalia, não revisa, ou não avalia, né? Não avalia. Quem avalia ou quem não revisa não aprova. Princípio da segregação de função, ó. Quando você separa essas funções aqui, a tendência é que o teu risco operacional caia. Porque se aqui errar, você tem chance de pegar aqui, se aqui errar, você tem chance de pegar aqui. Se aqui tiver a intenção de fazer uma fraude, você tem que capitanear essa e essas pessoas aqui também, né? Você começa a entrar num mundo de formação de quadrilha, né? Você dificulta, essa que é a verdade. Então você reduz a chance de fraude, de falha humana, de falha de sistema, porque se você executa isso num sistema e o sistema é falho, mas você tem um processo de revisão, de avaliação daquela atividade, você tem mais chance de detectar essa falha, esse erro do sistema. Então, isso aqui, ó, precisa ser preservado para que, de fato, você tenha um gerenciamento de risco eficaz na empresa. Tão simples quanto isso, que é o que o modelo de 3 linhas vem trazendo, um modelo de gerenciamento de risco eficaz para as corporações. É isso. Aí você vai falar assim, vixe, Cris, para tudo, porque agora ferrou de vez, porque eu já trabalho em compliance, ou eu trabalho aqui numa empresa que tem área de compliance, e bacana, vou mandar real para você. A área de compliance aqui bota a mão na massa e um monte de coisa, tá? Ó, é a área de compliance que faz cadastro de cliente, é a área de compliance que faz prevenção à lavagem de dinheiro, é a área de compliance que ficou aqui com revisão de acessos a sistemas, por exemplo. Estou falando alguns que mais comumente caem no colo do compliance, tá? Eles botam a mão na massa, eles estão aqui, ó. Tem várias coisas que eles fazem aqui. Só que isso, se eles começam a vir para cá, ó, a área de compliance começa a se descaracterizar como uma área de segunda linha de defesa, porque a imparcialidade do nosso trabalho começa a ficar comprometida. Só que a real, o que acontece? Toda vez que surge uma nova obrigação, seja legal ou seja regulatória no mercado, e que não existe diretoria, né? Não existe, lembra aquela responsabilidade da direção? Não existe uma estrutura, uma equipe, uma gerência, uma diretoria responsável por aquele tema dentro da empresa. Isso cai no colo do compliance. Isso acontece nas melhores famílias, tá? Por isso que a lei anticorrupção caiu totalmente no colo do compliance. Por isso que a LGPD causou tanto alvoroço, falar, cara, isso é compliance, não é compliance, é compliance, não é compliance. Bem, o compliance, ele é um piloto do projeto de adequação. Ele, no final do dia, ele não pode ser o executor dos processos que garantem aquela conformidade, porque senão ele se descaracteriza, ele sai daqui e começa a vir para cá. Mas o que aconteceu no mercado, e continua acontecendo, e é razoável que aconteça,
é que toda nova obrigação que surge, que não tem um dono dentro da empresa, acaba ficando sob a responsabilidade do compliance por muito tempo, às vezes até ad eterno. Quer ver um outro exemplo fresquinho que eu vou trazer para você? Toda essa temática de combate a assédio moral e assédio sexual. Estava até então com quem? Quem é que promovia essas ações dentro da empresa? O compliance. Porque, embora ainda não tivesse uma normatização até um pouquinho tempo atrás, em cima dessas temáticas, como isso já era uma expectativa de partes interessadas, como o mundo já vinha falando sobre a responsabilidade das empresas em prevenir essas práticas, muitas das empresas voluntariamente assumiram esses compromissos de compliance e decidiram fazer, mas não tinha área interna para fazer isso. Então, o que fizeram? Compliance. Compliance promove treinamento, promove comunicação, promove algumas ações em cima dessa temática. A própria temática de diversidade e inclusão. Tem um monte de empresa que criou equipes de diversidade, mas tem dezenas de outras que não criaram e promovem ali, de certo modo, campanhas para a diversidade das suas equipes. E aí, quando elas não têm áreas específicas, quem é que cuida disso? O compliance. Isso acontece. E tanto acontece, né? Tanto o legislador e o regulador perceberam que esse era um processo de construção comum no mercado, novas obrigações ficarem a cargo do compliance em um primeiro momento para que começasse a dar tração na empresa, que foi criada a função de conformidade. Se você ainda não leu essa expressão em nenhum lugar, estudando aqui comigo, você vai ver que ela aparece em um monte de documento. Então não se fala mais em equipe de compliance, se fala em obrigatoriedade da empresa ter uma função de conformidade. E para te explicar exatamente o que é essa função de conformidade e aprofundar um pouquinho mais desse movimento do mercado reconhecer que o compliance em algum momento acaba sendo executor e criar a função de conformidade como uma alternativa a esse acúmulo de função, é o que eu vou tratar na próxima aula.